Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou a Gabi Gouveia e estou aqui com meu pai, JP Gouveia. É nóis. Nós estamos ao vivo agora na RTM Brasil, então você pode estar nos ouvindo no rádio, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Mas nós também estamos no YouTube da Juventude da RTM, youtube.com/@nacontramãortm. Então, se você que está nos ouvindo no rádio quiser nos assistir, venha prestigiar o nosso Ministério de Jovens, ok? Na Contramão RTM lá no YouTube para você poder conhecer a gente. Vem, se inscreve para você poder compartilhar o De Pai para Filha com um amigo, com o seu pai, com a sua mãe, ou se você for pai responsável, com seus filhos por aí, ok? Hoje nós vamos conversar, pai, sobre um tema, eu diria que ele é denso, complicado. Porque a gente vai falar sobre depressão. E eu já queria começar dizendo que cada caso é um caso. Então, às vezes, a gente vai falar uma coisa que... Às vezes, a pessoa está numa situação muito, muito específica, né, pai? Aí pode ser complicado. Então, por ser denso, pode respirar fundo. Mas, a pergunta a gente recebeu... anonimamente também no nosso link. Se você quiser, você pode fazer a pergunta aqui nos comentários do YouTube ou mandar pra gente por mensagem ou também no link ou no QR Code que a gente vai colocar aqui na tela. A pergunta de hoje é: o que fazer para ajudar um cônjuge que está em depressão e não quer sair de casa? Eu forço, não sei o que fazer. Bom, já começa pela sua fala inicial, né? Cada caso é um caso de verdade. A gente precisa de tratamento, tanto terapêutico quanto talvez... Se a pessoa está com depressão, já não dá para... Psiquiátrico. Precisa ir se consultar, gente. De alguma forma, isso precisa ser ajudado, né? Mas, de forma específica, você tem um caso importante, é uma série de estudos que se fazem aí na Bíblia, né? Você tem o caso de Elias, né? Elias tinha acabado de vencer lá os 1000 profetas lá de Baal, né? E passou todos... Colocou a oferta lá. No fio da espada, venceu todos eles, 1000, né? Um cara corajoso, ficou o tempo todo lá, tirando o barato deles. E aí, vai ver o cara tá dormindo, fala mais alto, né? O cara foi no banheiro, vai, se corta, né? Faz aí e tal. Então, um cara muito corajoso. E de repente, quando ele volta, uma mulher ameaça ele, fala: esse aí eu vou matar ele, né? Jezabel, né? Vou matar ele. Aí ele trava. Que era a esposa do governante lá. Aí ele trava, entendeu? E aí ele fica realmente... Alguns estudiosos dizem que é um caso específico, por exemplo, de burnout. Outros é um caso específico de depressão, né? Não necessariamente burnout relacionado à atividade laboral, alguma coisa nesse sentido, mas é um caso de depressão bastante aguda, né? E é incrível como Deus trabalha com ele. E talvez isso a família precise entender. É muito difícil também para a família, só para a gente, antes da gente entrar no caso específico, é muito difícil para a família, por quê? Porque a família adoece junto com o doente, entendeu? Porque tem muito amor pela pessoa, não quer ver aquela pessoa naquele estado, muitas vezes definhando, entendeu? Sofrendo, né? A angústia, né? Dessa depressão, e a família acaba ficando doente junto, acabam ficando codependentes, né? Do mesmo processo, uma patologia que envolve todo mundo. O ideal é que a família se cuide para poder cuidar, né? É o mesmo caso lá o exemplo de quando a gente vai viajar de avião, né? Em caso de despressurização, máscaras vão cair. Primeiro coloque em você, depois você ajude alguém, né? Esse é um caso que a gente precisa prestar atenção nisso. A família precisa se cuidar. A família precisa cuidar da sua saúde,
entendeu? Emocional, espiritual, material, porque se ela estiver mal, ela não vai poder ajudar a pessoa que está naquele estado. E realmente esse é um estado de que a pessoa fica completamente entregue ao processo, entendeu? Sem força, sem energia, sem vontade, sem desejo, entendeu? Algumas vezes os desejos vão levar para um encerramento do seu estado de vida, né? Para ser não tão específico. Agora, se a família não se cuida, se a família não está bem, se a família está mal, ela não consegue ajudar quem está nesse tipo de estado. Então, a priori, precisa colocar a máscara em si, a família precisa ser ajudada, então também buscar uma terapia, também buscar auxílio para a sua vida espiritual, sua vida emocional, e aí poder ajudar quem está lá. E aí entender quais são os processos e o que realmente a outra pessoa precisa nos momentos específicos. No caso de Elias então foge. E isso é uma característica também das pessoas. Elas fogem de tudo. Fogem do convívio, fogem das tarefas, fogem das responsabilidades. E isso faz com que a família fique, não, é vagabundo, não pode ser. E vai pressionar aquela pessoa para que ela saia daquele estado, por causa de um julgamento prévio e que não é um julgamento correto. Do tipo, é preguiçoso, que foi bem Exatamente. o caso da pergunta, né? Eu devo forçar a pessoa a sair, fazer as coisas. É porque algumas vezes forçar a sair não quer dizer que tem esse julgamento. Mas algumas vezes esse julgamento aparece no sentido de, não, é preguiçoso, isso aí tá largado, isso aí não tá nem aí com a vida. Tem rumo na vida. Como se não fosse uma questão de saúde, entendeu? Fosse uma questão só de alguém que tá afim de não trabalhar mesmo, de não fazer nada. E muitas vezes não é. Ou a grande maioria das vezes não é. É depressão mesmo, é um problema de patologia, uma doença, né? De maneira geral. Então, forçar ou julgar ou criticar vai afundar mais a pessoa no buraco. Então, o Elias foge. A priori ele foge das responsabilidades. Encontra um lugar seguro, uma gruta. Né? Encontra um buraco para ficar. E muitas vezes esse buraco, essa gruta é o quarto. Né? Deita na cama, apaga a luz e fica lá sozinha, largado lá. E aí a família também entra nessa jogada. Vai ficar aqui, vai acabar com a sua vida, vai não sei o que lá. Fica dando lição de moral, fica dando lição de um monte de coisas. E não consegue entender o processo como ele deve ser feito. Elias também faz isso, entendeu? Então ele foge, ele encontra um lugar seguro, um abrigo escuro, para poder ficar isolado de tudo e vivenciar aquela Ele literalmente vai para sua caverninha, né? Exatamente. É até um símbolo ele ter ido para uma gruta, assim. A pessoa Exatamente. entra numa caverna própria, né? Individual, emocional. O que pega e muitas vezes a pessoa precisa ficar sozinha mesmo, né? Nesse processo de fuga, né, dela. Mas o importante é como Deus trabalha com Elias, entendeu? Então ele foge, ele se esconde, ele vai para um lugar que para ele é seguro, um lugar escuro, um lugar que ele não vai ter relacionamento com ninguém, porque ele tem medo, ele tem angústia, ele tem ansiedade, ele tem todos os processos na depressão aparecem. Entendeu? E esse medo é absurdo, a ponto de tomar conta do coração da pessoa e deixar ela completamente desprovida de qualquer energia para fazer as coisas acontecerem. Então isso a família precisa entender. Como Deus trabalha, é assim provavelmente que a família também vai ter que trabalhar. Lembra, Deus deixou ele dormir. Deixou ele dormir. E ele dormiu. Deus deixou ele dormir. Aí Deus preparou um alimento para ele. Mandou lá os corvos, né? Eles fizeram lá, serviram lá o alimento para ele. Então ele acordou, comeu e dormiu de novo. Você entendeu? Esse processo dessa paciência, de esperar o tempo, entendeu? Da energia, de esperar essa vivência profunda dessa angústia, dessa dor, o que pode deixar a família doente. Então é necessário que a família, então, enquanto esse processo também está acontecendo, também busque auxílio emocional, espiritual para si, para poder ajudar aquela pessoa e esperar o momento adequado de falar, bom, agora vamos,
entendeu? Então o que acontece? Você vê que são vários momentos lá, ele dorme, come, dorme, come, dorme, come. E aí chega uma hora que Deus fala, bom, então agora vamos, né? Porque tem coisa para fazer. Então diz o caminho para ele. E é engraçado porque Elias tenta buscar Deus nessa hora. E ele fala, então eu fui em tal lugar e Deus não estava lá. Então eu procurei Deus no vento e Deus não estava no vento. Procurei Deus e Deus não estava nesses lugares. A pessoa não consegue encontrar esse processo, encontrar de novo equilíbrio, encontrar tudo isso. Mas é uma questão de paciência, de cuidado, de entender o que está acontecendo, entender os momentos. Em alguns momentos, sim, a gente vai, olha, vamos lá agora vamos. Entendeu? Agora já é hora da gente abrir. Mas essa sensibilidade tem que vir de alguém que é são. E que está sendo cuidado por um especialista, por um médico, por um terapeuta, por um psiquiatra, entendeu? Ou que está junto com os médicos que estão cuidando da pessoa depressiva, né? Na verdade, você tem que estar... Todo mundo tem que estar... É sinérgico. Tem que estar todo mundo na mesma página. Aí eu gostaria. Toda a família fazendo terapia seria mó bom. É mesma página, entendeu? A questão não é nem se você tá todo mundo fazendo terapia com o mesmo terapeuta, que eu nem acho que é tão saudável. Não pode eu mesmo, tem que ser outro. Mas assim, a questão de tá todo mundo na mesma página, entendeu? Todo mundo entendendo qual é o processo. O psiquiatra tá orientando, olha, agora é hora de deixar dormir. Olha, agora é hora de levantar para comer. Agora é hora de levantar para andar, para fazer uma caminhada. O que a gente precisa fazer é, primeiro, esperar essa fase um pouco mais aguda e depois exercício físico. O exercício físico ajuda muito a sair do buraco. O exercício físico, a química toda que é desenvolvida pelo exercício físico ajuda muito a sair do buraco, faz encontrar sentido para os propósitos, entendeu? Desses caminhos todos que a gente está vivenciando quando está em depressão. A endorfina, né? E aí sim, é esperar isso, muita oração, muito amor, entendeu? Muita relação com Deus para ajudar o ente querido que está passando nesse momento tão difícil e que muitas vezes a gente julga, não quer orar, não quer mesmo, não tem como fazer, não dá para fazer. Precisa descansar, né? Precisa de quem está no entorno fazer. Sim, pela pessoa. Exato. Muito bom. Se você quiser compartilhar com a gente também a sua pergunta, participar do programa, fique à vontade. A gente vai colocar o QR Code na tela e, ao mesmo tempo, você pode nos procurar nas redes sociais, nos perfis da RTM, que a gente acolhe a sua pergunta ou o tema que você quiser trazer para nossa mini mesa. Aqui, né, a gente vai falar para nossa mesa, né? Mas nossa mini mesinha, tá bom? Fique à vontade, a gente volta semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.